Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O posto de atendimento do Bradesco, em Serra Negra do Norte, estará fechando suas portas a partir desta sexta-feira, uma determinação da Agência Central da Empresa Financeira. Por mais de 3 décadas, a agência financeira bancária prestava serviço à população serranegrense. Os clientes devem se dirigir até a agência em Caicó, na Avenida Seridó. Aqui em Serra Negra do Norte, os clientes podem contar ainda com a rede de correspondente Bradesco Expresso com os seguintes serviços: solicitar cartão de crédito, fazer seguro, além de realizar saque e depósito nos seguintes pontos comerciais: na Casa Potiguar, na Farmácia Potiguar e o Mercadinho Domício, aqui no centro da cidade. O município de Serra Negra do Norte, por meio da Secretaria de Saúde, realizou a 8ª Conferência Municipal sobre o tema a participação social como eixo do planejamento em saúde pública. O evento aconteceu no auditório da Casa de Cultura Popular Oswaldo Lamartine de Faria, contando com representantes da gestão municipal, profissionais de saúde, conselheiros municipais e a população em geral. O objetivo foi fortalecer o diálogo e construir de forma coletiva o Plano Municipal de Saúde, que norteará as ações do setor durante os 4 anos de gestão pública. Durante a conferência, a gestora a Secretaria de Saúde reafirmou o compromisso com os princípios do sistema de saúde, o SUS, destacando assim a importância do controle social como instrumento democrático para a definição de prioridades e para a construção de soluções concretas, valorizando assim a participação popular com ênfase no planejamento das políticas públicas de saúde neste município. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o foco é Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. A gente recebeu um material de lá, anotações, áudios, e vamos mergulhar nisso juntos para entender o que está acontecendo. Tem 2 histórias principais que chamaram a atenção. Uma mexe com um serviço bancário, um que já existia há muito, muito tempo. A outra já leva a gente para o campo da saúde, da participação da comunidade. Então a ideia aqui é essa, vamos destrinchar essas informações, sabe, tentar conectar as coisas e entender o que isso significa para a vida lá em Serra Negra do Norte. Serviços essenciais, engajamento do pessoal, enfim. Bora lá. A primeira notícia é daquelas que marcam, né? O posto de atendimento do Bradesco lá da cidade vai fechar. Fechar mesmo. As fontes dizem que é a partir desta sexta-feira. E não é pouca coisa, né? É um serviço que estava lá há mais de 30 anos servindo o pessoal da Agência Central. Sim, mais de 3 décadas, bastante tempo. E essa coisa da decisão vir da Central sem muito detalhe do porquê ali, especificamente para a Serra Negra, é algo que a gente vê bastante no setor bancário, né? Geralmente são reestruturações, buscam reduzir custo, tem a questão da digitalização que diminui a necessidade da agência física para muita coisa, enfim, estratégias do banco. Mas o ponto-chave, claro, é como isso bate na população local, né? E o que sobra de alternativa. Exato. E o impacto que já está claro, segundo o material, é que para resolver coisa mais complexa, que precisa da estrutura da agência mesmo, o pessoal de Serra Negra vai ter que ir para outra cidade. O destino é Caicó, ali na Avenida Seridó. Isso significa tempo, né? Custo de transporte. Sem dúvida. Cria uma barreira, né? Geográfica, financeira, principalmente para quem tem menos condição de se deslocar, idosos, gente com dificuldade de locomoção, perde aquela conveniência de ter ali, pertinho. Pois é. Mas, e aqui a coisa muda um pouco de figura. Não é que o Bradesco some completamente da cidade. O material que a gente recebeu destaca que a rede Bradesco Expresso continua. Aqueles pontos que funcionam dentro de lojas, farmácias, né? Acho que é isso. Isso, são os correspondentes bancários. É um modelo que o Bradesco e outros bancos usam para manter uma presença mínima com serviços mais básicos, sem ter o custo de uma agência inteira. E olha, a lista de serviços que continuam disponíveis por lá não é tão pequena para o dia a dia. Falam em solicitar cartão de crédito, contratar seguro, fazer saque, depósito também.
Quer dizer, algumas operações essenciais ainda dão para fazer na cidade. Os lugares citados são a Casa Potiguar, a Farmácia Potiguar e o Mercadinho Domício, ali no centro. Mas aí fica a dúvida, né? Será que esses pontos comerciais dão conta do recado? Não fica uma fila enorme lá atrapalhando o próprio comércio? Essa é sempre a grande questão com o correspondente bancário. É uma tendência forte no Brasil todo, especialmente em cidade menor, periferia. Para os bancos, o custo cai muito. Para a população, a promessa é manter o acesso. Só que a qualidade desse acesso pode variar, né? Tem limite de valor para saque, para depósito, nem toda operação dá para fazer. E sim, pode sobrecarregar o comércio parceiro, que tem a sua atividade principal ali. E outra coisa, né? Aquela conversa com o gerente, um aconselhamento financeiro mais pessoal, isso se perde totalmente nesse modelo. É uma solução prática, sim, mas é uma mudança na qualidade do serviço, não tem como negar. Entendi. É tipo uma versão mais básica, né? Focada no transacional, no dia a dia. Mantém algo, mas se perde outra parte importante. Exatamente. O que a gente vê se consolidar é esse modelo meio híbrido. O digital crescendo muito, os correspondentes para esse básico presencial e as agências mesmo ficando mais concentradas em cidades polo, como Caicó nesse caso. É a lógica de cortar custo, encontrando a necessidade de ainda ter alguma presença física. E é interessante ver como uma decisão dessas de uma grande empresa, baseada em fatores macro, impacta diretamente a rotina de uma cidade inteira, né? Mostra um pouco a vulnerabilidade desses municípios menores. É um ponto crucial mesmo. E essa ideia de como a comunidade lida com decisões que vêm de fora, isso faz uma ponte interessante para a nossa segunda notícia de Serra Negra. Porque aqui parece que o movimento é outro, mais de dentro para fora. Estou falando da 8ª Conferência Municipal de Saúde. Pelo que está nas fontes, foi um evento organizado pela Secretaria de Saúde do município. Aconteceu lá na Casa de Cultura Popular Oswaldo Lamartine de Faria, um lugar conhecido na cidade. E o interessante é que não foi só para cumprir tabela, parece. Reuniu pessoal da prefeitura, profissionais de saúde, conselheiros municipais e a população mesmo. O pessoal foi lá participar. E o tema era bem direto ao ponto: a participação social como eixo do planejamento em saúde pública. Bem claro, né? Claríssimo. E esse tema, olha, é o coração do SUS, do Sistema Único de Saúde. Participação social ou controle social, como a gente também chama, não é só uma ideia bonita. É lei, está na Constituição. A ideia é que a gestão da saúde tem que ser democrática, descentralizada e tem que ter a participação da comunidade. E as conferências municipais, como essa de Serra Negra, são um dos principais momentos para isso acontecer de verdade. Certo. E na prática, o que sai de uma conferência dessas? Qual o resultado concreto? O objetivo principal, e elas geralmente acontecem a cada 4 anos, é avaliar como está a saúde no município e, mais importante ainda, propor as diretrizes para o Plano Municipal de Saúde. Esse plano é o que vai guiar tudo, as ações, as metas, onde vai o dinheiro da saúde nos próximos 4 anos. Então, a conferência é aquele momento-chave onde a comunidade, junto com quem gere e quem trabalha na saúde, debate e ajuda a definir os rumos. É onde a participação social vira planejamento, entende? Entendo. É dar voz para quem usa o sistema, né? Para quem está na ponta. Mas sempre tem aquela pulga atrás da orelha, né? Principalmente em cidade menor, onde as relações políticas às vezes são mais próximas. Será que essa participação consegue mesmo influenciar as decisões? Ou às vezes vira só um evento para dizer que fez, cumprir a lei, mas sem mudar muita coisa na prática? Olha, essa é a tensão que existe sempre e é um desafio enorme para implementar o controle social no SUS no Brasil inteiro. Não é fácil. Depende de muita coisa, sabe? Depende de quão organizada é a sociedade civil ali no lugar, se os gestores estão realmente dispostos a ouvir e incorporar o que vem da conferência, se os conselheiros de saúde têm condição de analisar orçamento, política, tem as disputas de interesse também. É um processo complexo. E nesse caso específico lá de Serra Negra, o que as fontes indicam? Como é que a gestão municipal se colocou nessa história da conferência? Pelo que a gente tem aqui, o discurso oficial foi muito forte no apoio à participação. A Secretaria de Saúde, segundo as anotações, fez questão de dizer que o município está comprometido com os princípios do SUS
e ela chamou o controle social de instrumento democrático fundamental. Disse que é nesse diálogo com a sociedade que se define prioridade e se constrói solução que funciona de verdade. Então, pelo menos no discurso, a valorização foi clara. A intenção declarada, então, é de fortalecer esse diálogo. Isso já é um bom sinal, né? É um sinal importante, sim. Chamar de instrumento democrático reforça que saúde não é só técnica, é política também. Envolve escolha, envolve decidir onde colocar o dinheiro público, qual problema atacar primeiro. Quando a gestão se mostra aberta a isso, o ambiente fica mais favorável para a participação acontecer. Claro, o passo seguinte é ver se as diretrizes aprovadas na conferência vão mesmo entrar no Plano Municipal de Saúde e depois acompanhar se estão sendo cumpridas. É um ciclo, né? Não acaba na conferência. Ok, então vamos tentar juntar as duas coisas agora. A gente tem, de um lado, essa notícia do banco, um serviço importante que diminui a presença física, joga as pessoas para o digital ou para viajar para outra cidade, mas mantém uma rede mínima ali com os correspondentes. Uma decisão que veio de fora. E do outro lado, a gente tem um movimento que parece vir de dentro, da gestão municipal, junto com a comunidade, para fortalecer a participação popular no planejamento de outro serviço essencial, que é a saúde. Um esforço para trazer a decisão para perto, para dentro. O que essa combinação de notícias diz sobre Serra Negra do Norte hoje? Olha, eu acho que mostra um retrato bem fiel do que acontece em muito município pequeno e médio no Brasil, sabe? É quase um cabo de guerra constante. De um lado, você tem essas forças maiores externas, como o mercado financeiro, com a lógica dele de centralizar, de buscar eficiência, que acaba levando à redução de serviço no nível local, e muitas vezes a comunidade e a prefeitura têm pouco controle sobre isso. Mas aí, do outro lado, você vê a força local, a resiliência, a busca ativa por usar os mecanismos que existem, como os do SUS, para fortalecer a participação, para ter voz nas decisões que afetam o dia a dia, como a saúde. Mostra bem essa tensão, sabe? Entre ter que se adaptar a mudanças que vêm de fora e, ao mesmo tempo, lutar por mais autonomia, por um controle maior sobre o próprio destino, sobre as coisas importantes da comunidade. É interessante pensar assim como uma tensão, uma dinâmica, e não só duas notícias separadas. A comunidade tendo que se virar com uma perda, no caso do banco, e, ao mesmo tempo, se organizando para ter mais voz em outra área-chave, a saúde. Exatamente. E mostra também como é importante ter essas estruturas, como as conferências, os conselhos de saúde do SUS, porque eles garantem um espaço, mesmo com todos os desafios, para essa voz da comunidade aparecer e, idealmente, influenciar as políticas. São espaços de debate, de construção. Talvez a falta de mecanismos parecidos em outras áreas, como a bancária, explique por que a resposta acaba sendo mais de adaptação, enquanto na saúde existe um canal para tentar ser mais proativo no planejamento. Faz todo sentido. Então, para fechar nossa análise de hoje sobre Serra Negra do Norte, a gente viu essa mudança no acesso bancário, o fim do posto Bradesco depois de décadas, mas com a manutenção de alguns serviços via correspondentes e, ao mesmo tempo, um esforço local para engajar a população na Conferência de Saúde, para construir junto o plano dos próximos 4 anos, reforçando a ideia da participação social como algo democrático e fundamental. Isso. E aí fica uma reflexão final, né? Algo que vai um pouco além do que as fontes dizem diretamente. Se essa comunidade de Serra Negra está sendo chamada, está sendo valorizada para participar ativamente do planejamento da saúde, mostrando que tem essa capacidade de se organizar, de debater, como será que essa mesma energia cívica, essa capacidade de diálogo, que talvez se fortaleça ali na saúde, poderia ser usada para lidar com outros desafios que vêm de fora, como a própria questão do banco? Você está dizendo que a experiência de participar na saúde poderia, digamos, transbordar para outras áreas? Exatamente. Será que o que se aprende ali, o empoderamento que talvez venha dessa participação na saúde, poderia inspirar ou dar ferramentas para a comunidade buscar outras soluções coletivas, para pressionar por alternativas, para criar respostas próprias para outros problemas, como acesso financeiro ou outros desafios que a cidade enfrente? Fica essa pergunta no ar, né? Até que ponto fortalecer a participação numa área pode acabar
catalisando um engajamento maior da comunidade como um todo. É uma ótima provocação para a gente terminar. Mostra como essas histórias locais que parecem separadas podem estar conectadas de um jeito mais profundo. Agradecemos a quem nos acompanhou nessa análise sobre Serra Negra do Norte. Até a próxima. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.